Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Bom, vamos lá então para o relato de hoje. Eu tô de tatuagem nova, olha que chique. Aqui, ó, fui no William Bento e já fiz mais uma tatuagem, né? Que a gente gosta, sim. E tem tanta ideia, né? A gente tem tanta ideia. Obrigada, William. Bom, então vamos aqui para o relato de hoje, que é este. A irmã da minha. Ó, bem o título desse relato. A irmã da minha bisavó engravidou de um lobisomem ou foi de uma entidade? Seja qual for, como assim? Como assim? Em vários sentidos, como assim? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e amigos assombrados. Eu me chamo Fulana e essa história é um tanto louca para contar. Imagino. É difícil acreditar que isso realmente aconteceu, mas eu creio que é real, porque a minha mãe, até hoje, tem medo dessa história. Eu vou contar como se fosse a minha bisavó contando, para que vocês entendam melhor o que aconteceu. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Os nomes já foram todos trocados. Eu morava, e eu vou dar o nome da minha. Eu vou dar o nome da minha bisavó aqui de Maria. Ok, todos os nomes estão trocados, né? Eu morava junto com a minha irmã, Valéria, e com meu irmão Joca, com a minha mãe e o meu pai, no interior do Nordeste. Eu era a irmã do meio. Ah, peraí, essa daqui é a bisavó contando a história, né? Eu era a irmã do meio, Valéria, a mais velha, e Joca, o caçula, com 3 aninhos de idade. Nós passávamos por dificuldades na época. O meu pai foi embora para São Paulo em busca de um emprego e uma casinha, prometendo voltar em breve para nos buscar. A minha mãe trabalhava numa fazenda de café um pouco distante de onde vivíamos, mas o dinheiro era escasso. Mal dava para comprar um chinelo ou roupas novas. Então vivíamos de doações das pessoas. Eu e a minha irmã, Valéria, tínhamos apenas um ano de diferença. A minha mãe sempre nos ensinou a sermos unidas para tudo, pois ela acreditava que família unida vence o mal. Deixa eu só arrumar aqui para colocar mais cor. Sim, sim. Bom, na época, a minha irmã tinha 15 anos e eu tinha 14. Um dia, fomos convidadas para o casamento do filho do patrão da minha mãe. Ah, e aproveitando aqui que ontem, né, teve coletânea temática só de relatos de lobisomem. Então, dando um gancho aqui, já vamos para esse. Então, fomos convidadas para o casamento do filho do patrão da minha mãe e nos animamos muito com o convite. Assim, fomos eu, minha irmã, minha mãe e o meu irmão. Ao chegar lá, encontramos muita comida, doces, flores, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Nunca tínhamos tomado refrigerante na vida, nem comido bolos recheados. Só os bolos simples mesmo que a nossa mãe fazia para nós. O casamento aconteceu e logo liberaram as comidas e as bebidas para todos. Eu e Valéria estávamos quase cheias de refrigerante, até que vimos 2 copos cheios de cachaça pura na mesa das bebidas, ao lado de alguns limões cortados ao meio. Valéria teve a ideia de beber a cachaça pura, mas eu disse que eu não ia beber porque eu não gostei do cheiro daquela coisa, não. Valéria tomou os 2 copos sozinha. Meu Deus, virou do avesso. Eu virava do avesso. Valéria tomou os 2 copos sozinha e depois de uns 10 minutos começou a ficar tonta. Isso era por volta das 5 da tarde. E eu avisei minha mãe que a Valéria não estava se sentindo bem. Então decidi levá-la para casa. Minha mãe quis ficar, porque o Joca estava se divertindo com os filhos das outras empregadas. Assim, eu e Valéria fomos sozinhas a pé para casa. Um pouco longe, uns 10 ou 15 minutos de caminhada. Passando por uma trilha, dentro de uma mata seca, já anoitecendo. Valéria estava cantando e dançando enquanto caminhávamos, muito alegres, sabe? Até que no meio da trilha, ouvimos alguém assobiando a mesma música que a Valéria estava cantando.
Eu pedi para Valéria parar de cantar, mas ela não me ouvia. Parecia que estava hipnotizada pelo assobio. De repente, pulou na nossa frente um homem com muito pelo no corpo, assobiando a música que a Valéria cantava, mas ela não parava. Eu tentei puxá-la para corrermos dali, mas ela não se mexeu. Eu gritei para ela correr e ela disse assim: Calma, Maria, ele não vai nos fazer mal, ele só quer eu. E um detalhe, ele apenas assobiava. Ele não falava nada, ele só assobiava para ela. Então, ele adentrou no mato seco e chamava Valéria com as mãos. E ela começou a segui-lo. Eu fiquei com muito medo. Eu tentei chamar minha irmã de volta, mas ela não me ouvia. Então eu corri para casa, tranquei as portas e as janelas. E por volta da meia-noite, a Valéria apareceu, um pouco suja e calada, muda. Eu perguntava o que havia acontecido, mas ela não dizia nada. Também não sei como é que ela entrou em casa, pois estava tudo trancado. Minha mãe ficou na festa para ajudar a limpar a bagunça junto com as outras empregadas, e o Joca dormiu lá com ela. Minha mãe só chegou por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte. E aí eu contei tudo para ela, mas ela não acreditou muito em mim. Foi até o quarto onde Valéria dormia, tentou acordá-la, mas ela estava dormindo profundamente. Minha mãe me deu uma bronca por tê-la deixado para trás. Bom, passaram-se uns 2 meses desde esse incidente. Durante esse tempo, o meu pai nos visitava a cada 15 dias, trazendo roupas novas e sapatos novos de São Paulo para todo mundo. Valéria, no entanto, começou a engordar. Começou a crescer mais os seios e o meu pai suspeitou que ela estivesse grávida. Minha mãe não contou o que aconteceu com Valéria, pois sabia que o meu pai era muito protetor com os filhos. Ela tinha medo de que ele brigasse, eh, o separasse, né, ou até me batesse por tê-la deixado para trás. Com 5 meses, desde que o meu pai foi para São Paulo, ele voltou para casa anunciando que nós nos mudaríamos e teríamos uma vida melhor lá. Valéria não queria ir e os dois discutiram. Meu pai perguntou: Por que você não quer ir embora daqui, minha filha? O pai não pode viver sem vocês lá. Vocês são os meus maiores bens. Por acaso você está namorando algum rapaz? E ela respondeu: Pai, eu não posso ir embora porque estou com um bebê dentro de mim. E eu acho que é um menino. Meu pai ficou pálido, verde, azul, amarelo, quase que infartou. Ele brigou com a minha mãe, ele gritava e chorava, dizendo: Como você deixou isso acontecer? Minha filha era virgem. Agora nem sabe quem é o pai. Eu não deveria ter saído daqui. Maldito lugar que só passamos dificuldades. Minha mãe só escutava e não dizia nada. Meu pai abraçou minha mãe chorando e ela começou a chorar também. Meu pai era um homem honesto, trabalhador, carinhoso. Jamais deixaria a gente para trás. Então, nos mudamos para São Paulo, que ainda estava em desenvolvimento naquela época. A barriga da Valéria crescia cada vez mais e ela também ganhava peso. Naquela época não havia ultrassom para ver o bebê, mas Valéria tinha certeza que era um menino. Meu pai comprou um terreno, construiu a nossa casinha de barro e fez 3 quartos na casa. Um para ele, para minha mãe, um para o Joca, que já tinha 4 anos, um para mim e outro para Valéria. Fez 4 quartos então na casa, né? Um para ele, para minha mãe, um para o Joca, um para mim e outro para Valéria. Acho que fez 4 quartos. Enfim, o quarto dela tinha uma janela bastante grande, que dava de frente para um matagal. O meu pai colocou eu e Joca na escola. Minha mãe foi trabalhar como doméstica em um casarão e o meu pai trabalhava nos Correios. Joca frequentava a escolinha e eu ia para a escola também. Valéria ficava sozinha, com seus 8 meses de gravidez. Ela não comia, eh, e ela não comia comida normal, como arroz, feijão, macarrão. Ela só queria comer carne
carne vermelha ou frango, carne de frango. E muitas vezes comia isso cru. Um dia não teve aula na minha escola e eu estava em casa quando eu vi a Valéria devorando um passarinho. Eu me arrepiei na hora. Quando ela terminou de comer o passarinho, começou a ter contrações e logo a bolsa estourou. Eu corri até o emprego da minha mãe e a chamei. Ela veio correndo até mim, disse que iria para casa imediatamente e pediu para eu ir até o emprego do meu pai para chamá-lo, e eu fiz isso. Mas quando chegamos em casa, o menino já tinha nascido. Ele era bem gordinho e cabeludinho. Pedimos ao nosso vizinho para nos levar ao hospital e, chegando lá, os médicos os atenderam às pressas e o Leonardo nasceu com 52 centímetros e 4,5 kg, quase 5 quilos. Era um bebê enorme, porém muito bonito. As enfermeiras ficaram impressionadas que Valéria tivesse dado à luz a um bebê tão grande sem ajuda médica. Eles ficaram 5 dias no hospital porque Valéria teve um pouco de sangramento. Assim que voltaram para casa, Leonardo não parava de mamar e Valéria começou a perder muito peso porque ele não saía do peito dela. Isso aconteceu com a minha mãe também. Minha mãe fala que assim, depois que meu irmão nasceu, ela secou porque ele mamava muito e tipo, literalmente a sugava. Ah, bom, ele não saía do peito dela. Com 1 ano de idade, o Leonardo já tinha todos os dentes de leite. E aos 5 anos, parecia uma criança de 8 anos. Bom, o tempo passou e aos 18 anos o Leonardo tinha 1,80 m de altura, olhos azuis, uma voz grossa e muito cabelo. Ele era muito bonito e fazia sucesso com as meninas na escola. Numa noite de lua cheia, Leonardo saiu com Joca para um bar na esquina de casa e ficaram lá até meia-noite. Ao retornarem para casa, ouviram o choro de uma criança vindo de uma casa abandonada na rua. Leonardo e Joca entraram na casa e resgataram uma jovem de 12 anos de um possível abuso. Leonardo ficou furioso e confrontou o homem. Joca e Leonardo levaram a jovem de volta para casa e logo em seguida Leonardo estava agitado e com a temperatura elevada, como se estivesse com febre. Valéria não morava mais conosco. Ela tinha arrumado um namorado e se mudado para uma casa 3 ruas acima da nossa. Eu estava noiva e Joca ainda era solteiro. Naquela noite, Leonardo se trancou no quarto que era de sua mãe, pois não gostava do namorado dela, e ele começou a andar pelo quarto por volta das 2 da manhã, rosnando de raiva. Todos nós ficamos acordados tentando falar com ele, então ouvimos a janela do quarto estourar. Meu pai arrebentou a porta do quarto e o Leonardo tinha quebrado a janela e fugido para a mata ali em frente. Meu pai quis ir atrás dele, mas a minha mãe, eu e o Joca não deixamos. Apenas ligamos para a polícia. No dia seguinte, encontraram o braço de um homem na estrada, mas nunca acharam o corpo. Os rádios noticiaram o ocorrido e foi um alvoroço pela cidade toda. Leonardo voltou apenas à noite, no mesmo dia, sujo e fedendo muito, dizendo não se lembrar o que aconteceu, mas sentindo todo o corpo doer. Meu pai, com medo de Leonardo ser um lobisomem, o mandou para o interior de São Paulo para trabalhar numa fazenda. Assim passaram os anos. Eu me casei, Leonardo nunca nos visitou, mas mandava cartas. Valéria às vezes ia visitá-lo. Ele só aceitava a visita dela e mais ninguém. E essa é a história real de um homem solitário. Leonardo viveu até os seus 40 anos, quando foi morto pelo dono da fazenda. O dono da fazenda disse que Leonardo virava bicho nas noites de lua cheia e acabava matando vacas e cavalos da propriedade. Ah, e agora sou eu aqui de volta, Ana. É,
Bom, tá aqui, mas eu não sei se é pra ler, eu acho que não tem nada. Ela só fala aqui: "Bom, agora acabou a parte que a bisavó dela estava contando, né". Ela falou: "Agora sou eu de novo, Ana, e essa história é real", ela diz. "Existem fotos do Leonardo, mas não estão com a gente. Tem foto dele, mas não, né, a gente não tem, tá com outra pessoa. Tem fotos dele, mas não estão com a gente. Um beijo pra você, para o Matheus, para os bebês e para os pets. Muito obrigada, um beijo pra você". Sabe o que me passou pela cabeça? A gente já recebeu mais de um relato deles, assim, exterminarem um lobisomem em fazenda, né, tem mais de um relato contando isso, eu só não lembro a localidade, o local que isso aconteceu. Eu fico pensando: "Será que não pode ter sido a mesma coisa, a mesma história que chegou aqui? Será que pode ser uma delas? Histórias cruzadas aqui?". Não sei, apesar que faz bastante tempo, né. Eh, então no caso ele era filho da irmã da bisavó dela, né, ele teria ali idade para ser avô dela hoje em dia. Se Acho que é isso, não sei quantos anos ela tem aqui. É ela, né, isso. Mas olha só, gente, se e aí? Primeiro que ela foi meio que hipnotizada, é lógico que ela, né, bebeu um pouco demais ali, mas aí ela meio que ficou hipnotizada por aquele homem muito estranho, então ela não descreve como sendo um animal, mas um homem muito peludo. Estranho, que assobiava e meio que encantou a moça ali, puxou pra cá, a moça foi, e aí o menino nasceu. Será que ele tinha meio que o dever de passar isso pra frente, sabe? E será que assim criam-se também os tais lobisomens? Alguém conhece uma história parecida? Conta aqui pra gente, envia o seu relato. E se for comentar, é claro que seja com respeito. Ok? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje, já pegando o gancho da coletânea temática de ontem, só relatos de lobisomem, parte 7, e espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.